Muitos de nós vivemos sem perceber como influências externas e internas moldam a nossa realidade. Porque as pessoas pensam que são donas do seu nariz. Não são. Todos os seres humanos, encarnados ou desencarnados, são influenciados de forma. Existem aqueles que são influenciados por professores, que vocês bem sabem disso, nas escolas, desde as escolas primárias, colégio, faculdade. Por isso que tem esses professores aí que ficam influenciando os alunos. Existe a influência de alunos para os alunos, de amigos para amigos. Existem influências de tudo quanto é jeito. No meio político, religioso, então, nem se fala. É mais do que influência, é um controle muito grande que foi colocado em cima das pessoas. Então, alguém pensar que é dona do seu nariz, que está fazendo aquilo que quer, que entende, que bem entende, sabe? Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Esse é o melhor escravo que existe, né? Ele, o que pensa que está livre é complicado. Então, você está livre mesmo. Tem que ter consciência. Se não tem, não consegue escapar dessas garras todas. E você ter consciência significa você ter a ciência, conhecer o mecanismo que existe por trás de tudo isso, que controla esse sistema todo. Então, no entanto, há formas de não apenas entender estas forças, como que elas agem, mas também de se proteger e influenciar com isso, de forma positiva, o ambiente ao seu redor. É muito importante que você procure desvendar, conhecer, entender que existem poderes adormecidos que estão dentro de você, ao seu alcance, e com isso você terá equilíbrio, poderá ter sucesso na vida e etc. E olha, colocando mais, quando eu falo de sucesso na vida, muitas pessoas não conseguem alcançar o sucesso justamente por causa disso. E eu ainda nem falei sobre a questão da magia negra, que é outra história, outro tema dentro disso aqui tudo. Então, no decorrer dessa apresentação aqui de hoje, eu vou comentando cada um desses itens que eu coloquei aí. Então, um dos pontos muito importantes você aprender sobre autodefesa psíquica. Tá? Você pode e deve aprender a proteger-se de ataques energéticos, de vibrações negativas, e para isso existem técnicas comprovadas, eficazes, que ajudam muito nesse processo. Logicamente que depende de cada pessoa, mas quando você tem essas ferramentas, você entendeu, aprendeu a trabalhar com ela, pode ter certeza que o lado negativo vai ter muito mais dificuldades para chegar até você, para te atingir. Não vai ser tão fácil quanto eles pensam. Quanto mais você se fortalece, logicamente que lá as entidades lá negativas, né, elas, elas têm assim níveis diferentes de poder. Tem os que são novatos, que são fraquinhos, e até aqueles que são os magos negros, extremamente poderosos. Então, por isso que quanto mais equilíbrio você tiver, principalmente do seu campo, do seu corpo emocional, menos essas energias poderão prejudicar você. Então, aí o que você precisa fazer? Entender que o seu escudo de defesa, o seu escudo energético de defesa é o seu campo áurico, né? A sua aura. Então, e a sua aura é um campo vibracional que depende do bom funcionamento e alinhamento dos seus chakras, né? São seus vórtices de energia. Então, se você tem os chakras alinhados, equilibrados, se você é uma pessoa que consegue manter o seu emocional assim bem em equilíbrio, então o que ocorre é que a sua aura, o seu campo áureo fica vibrando muito forte
E se essas entidades tentam penetrar, elas é como se levasse um choque elétrico muito grande e elas não conseguem. Então, é muito importante aprender sobre isso. E é muito assunto, não é meia dúzia de palavras que explica, não é. Então, a outra questão é sobre a energia canalizada, né? Então, aprender a dominar o uso correto de objetos, por exemplo. Existe uma série de coisas, de objetos que você pode ter com você e que isto pode ajudar muito. Então, são objetos que emanam determinados campos de energia, ou então que você próprio vai aprender como energizar isso. Em certas linhas, certos estudos aí, por exemplo, eles usam patuás. Aquilo funciona? Ser feito corretamente, funciona sim. Aquilo é criado dentro de um processo ritualístico, um campo de ressonância energética de proteção, e ele fica atuando no seu campo áurico, ajudando na defesa. Eu já falei muito para vocês aqui no passado sobre o anel Atlântico. É outro objeto muito importante porque ele ajuda a manter os seus chakras equilibrados. E quando você está com o chakra equilibrado, também tem, como eu falei antes, tem a proteção. Então, energia canalizada. Então, domine o uso correto dos objetos e plantas a sua própria energia para alcançar o seu objetivo. Existem plantas que emitem determinada frequência, porque tudo é energia. Tudo é energia. Então, se você conhece esses segredos, você vai, por exemplo, se especializar, podendo se especializar no estudo das energias das plantas, você vai ver que tem algumas plantas que são muito poderosas. Então, são plantas que elas emitem um campo de energia e ela serve, por exemplo, de um mata-borrão, né, que puxa a energia negativa. Eu vou citar uma aqui para vocês, que é a Comigo Ninguém Pode. Por que tem esse nome? Porque é uma planta muito forte, por sinal é venenosa, e ela, por isso que tem esse nome Comigo Ninguém Pode, mas é que ela também tem um poder energético muito grande, e ela puxa a energia negativa do ambiente. E com isso, ela absorvendo essa energia, ela protege as pessoas da casa. Então, existem alguns tipos de samambaia. É muito interessante ter na entrada das residências plantas como a espada de São Jorge, que também ajudam a filtrar quem está passando ali. Essas energias negativas são puxadas para a planta. E muitas vezes, no caso aí, por exemplo, de a mangueira, que é uma árvore muito grande. Eu conheço o caso, tem uma amiga que tinha uma mangueira muito grande no quintal da casa e nós sabemos que as folhas de mangueira são ótimas para você fazer limpeza energética nas pessoas, até banhos, né, descarrego e tudo mais. E aí entrou uma pessoa muito invejosa e quando ela foi ao quintal e olhou aquele pé de mangueira muito grande, carregado de manga, linda, ela cobiçou aquilo, elogiou o pé de manga, conversaram e tal, etc. E tal, foram embora. No dia seguinte, o pé de manga estava totalmente destruído, queimado, morto. Então, existem questões assim incríveis para se estudar sobre isso. Como que funciona isso? Como é que funciona, por exemplo, o caso de mal olhado? Lembra que antigamente se falava muito no mal olhado. Então, se você está estudando essa situação, você vai descobrir que quem tem esse tipo de energia são pessoas que em vidas anteriores foram magos negros, que estão aí limpando o seu karma. Mas
com o conhecimento e poder desenvolvido na vida anterior, e que nesta ela não se lembra mais nisso, foi apagado ali da mente, para ela poder resgatar as suas dívidas. Então, ela ainda em determinados momentos, ela consegue colocar em prática, sem querer, aquela energia, aquele poder destrutivo que ela tinha. Então, existe como se proteger disso? Tenha certeza que sim. Existem aquelas situações, por exemplo, de inveja, pessoas que mandam inveja para outras. Eu mesmo fui vítima, antigamente, de muitas vezes disso. Pessoas, eu sempre assim, modéstia à parte, sempre tive muito sucesso em tudo que eu fazia. Então, vinha aquelas ondas de energia, de inveja, assim, querendo me destruir. Muitas vezes foram lutas pesadas para cortar isso. E todos os seres vivos passam por essa situação. E quando você conhece o mecanismo disso tudo, você consegue lidar com a situação de uma forma muito mais eficaz, muito melhor, porque você aprende que você não deve derrubar a sua energia. Tem que tomar muito cuidado com isso. E você conhecendo como funciona esse processo, você vai evitar de entrar em contendas, vai saber como fazer isso, de deixar o seu campo vulnerável, né, os seus chakras, o seu campo áurico fraco a ponto de essas energias penetrarem no teu campo. Muitas vezes, através de ataques psíquicos que vêm de entidades desencarnadas, pesadas, que podem entrar no teu campo à noite, quando você está dormindo, por exemplo, e começa a ter pesadelos e pesadelos e pesadelos. Quantas pessoas já vieram me contar isso? Meu professor, eu não aguento mais, é toda noite esses pesadelos, o que eu faço para me livrar disso? Então, é muito simples o que você tem que fazer, mas só confiar e fazer, acreditar e fazer, e funciona. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.